Você já percebeu como as pessoas hoje em dia brigam por tudo? Política, religião, ideologias. Mas essas brigas levam as pessoas aonde? Levam a confusões, inimizades e mais separam do que aproximam. E agora eu quero te fazer uma pergunta: o que a palavra de Deus ela ensina sobre isso? Fé versus religiosidade versus ideologia. Se você quer saber mais, fique com a gente até o final desse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Mais do que Palavras. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é um prazer imenso estar com vocês aqui, transmitindo a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui. Nós queremos trazer a palavra de forma simples, mas que vai trazer um grande resultado para você, se você ouvir e colocar em prática na sua vida. Mas antes de iniciarmos aqui o conteúdo, eu queria pedir para você deixar o seu joinha, o seu like, compartilhar o canal, falar para as pessoas que você está recebendo uma mensagem de fé, compartilhar as nossas mensagens. Se você não acompanha o canal ainda, vai lá no primeiro vídeo, assiste os vídeos dessa série falando sobre a religiosidade, que você vai aprender bastante coisas importantes para a vida de um cristão. Preste bastante atenção, ouça tudo que eu vou te falar, escute com atenção e se você quiser anotar alguma coisa, anote. Quando defendemos uma ideologia, um partido, um pensamento ou até uma linha teológica, com mais paixão do que defendemos o próprio Evangelho, corremos o risco de transformar isso em um ídolo. E quando alguém questiona essa ideia, reagimos como se estivessem atacando nossa fé. Mas será que isso é correto? Jesus ensinou isso. Jesus viveu em tempos polarizados. No tempo de Jesus, o povo judeu esperava um Messias guerreiro, alguém que libertasse Israel da opressão romana. Havia grupos revolucionários que queriam a todo custo derrubar o império, mas Jesus não entrou nessa disputa política. Ele não estava ali para tomar lados humanos, mas para trazer uma verdade superior à necessidade de arrependimento e salvação para todos, opressores e oprimidos. O problema dos extremos. Hoje vemos as redes sociais virando verdadeiras arenas de guerra. Pessoas cancelando umas às outras, julgando, atacando, e tudo isso muitas vezes em nome de uma causa justa. Mas será que Jesus participaria dessa cultura do cancelamento? Será que ele aprovaria essa forma de agir? Questione-se a si mesmo. O verdadeiro compromisso do cristão é qual? Jesus ensinou: ele não veio para ser um justiceiro na terra. Ele veio para justificar pecadores. O nosso papel é alimentar aquilo que é bom e não alimentar conflitos, mas ser embaixador da paz e da verdade. E como você pode fazer isso em uma aplicação prática na sua vida? Vou ler um versículo para você, uma palavra. Evitem as controvérsias tolas, genealogias, discussões e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Tito, capítulo 3, no versículo 9. Então, o que isso acontece? Muitas vezes as pessoas promovem muito isso. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser aceitas, mas quando elas têm que mostrar o papel de Jesus ou mostrar a essência de Jesus para outros, o comportamento é errado. Quando uma pessoa ela valoriza mais a sua ideologia, a sua ideia, do que a sua vida com Deus, ela promove a divisão, a separação. Quantas pessoas você vê ao seu redor sendo excluídas? A gente, ou nós cristãos, passamos muito por isso. Quando você decide aceitar o Senhor Jesus, você começa a ser visto com outros olhos. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, quando você aceitar de fato e de verdade, você vai ver que tudo vai virar contra você, porque é normal isso, para o mundo isso é normal. As pessoas que são servas de Deus começam a ser vistas com outros olhos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nós que servimos a Deus, não podemos olhar para as pessoas que julgam e criticam. A gente vê que muitos estão preocupados mais com o fracasso das pessoas do que com a vitória delas. Quando uma pessoa se afasta, digamos assim, vamos dar um exemplo. Você que está me ouvindo agora talvez frequentava
alguma denominação, você se afastou. Como foi a reação das pessoas que estavam perto de você e vão à igreja com você? Qual foi a reação que você percebeu dessas pessoas? A gente sabe que o diabo muitas vezes ele vai usar as pessoas para isso, para tentar ferir mais você. Mas normalmente as reações são negativas. As pessoas ficam torcendo para o fracasso daquela que não está mais indo na igreja. Como se isso fosse o suficiente. Uma pessoa não estar na igreja é o suficiente para ela se afastar de Deus. E muitos observam e esperam que a pessoa realmente caia para dizer: eu avisei, era isso que aconteceria. Ela saiu da presença de Deus, não serve mais a Deus. Mas desde quando isso é um critério para Deus? Uma pessoa que frequenta ou não a igreja. Nós frequentamos, a gente vai na igreja. E se você não vai na igreja, que o Espírito Santo uma hora fale com você, você escolha um local adequado, você observe se está de acordo com a sua necessidade e passe a frequentar. Porém, isso não é a chave principal. Você precisa manter a sua comunhão com Deus além da igreja. Você tem que manter sua comunhão com Deus diariamente, através da leitura da palavra, através das boas atitudes que você faz no seu dia a dia, e não somente mostrar para os outros uma imagem de santidade. E é isso que a religiosidade faz na vida das pessoas. Muitos, o Senhor Jesus disse até, eu vou ler para você um versículo aqui, e essa mensagem vai fazer você entender um pouco mais, com mais clareza de detalhes. Preste bastante atenção. Se você tiver sua Bíblia, você pode abrir aí e pode ler comigo. Lucas, no capítulo 10. No versículo 25 fala assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, escute isso, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, e se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho. Olha só como acontecem as coisas. As pessoas às vezes estão no mesmo caminho que o seu. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão. Então olha como que é o papel do religioso. Preste atenção nisso, por favor. Passou no caminho quem? Um sacerdote. Passou no caminho também de largo quem? Ocasionalmente vinha também um levita. Mas quem é que socorreu o homem? Um viajante samaritano, que não tinha nada a ver com a história, mas ele decidiu fazer aquilo que ele gostaria que fizessem para ele, se ele estivesse naquela situação. Isso é uma coisa forte, grava aí o que eu estou falando para você. Se você quer receber, aprenda a dar. Muitas vezes nós recebemos coisas na nossa vida porque nós não sabíamos dar. Então hoje nós também recebemos aquilo que outra hora nós não sabíamos fazer. Mas quando a gente aprende da forma correta o que é que vai agradar a Deus, a gente tem que aprender a dar o nosso melhor. Independente de quem seja a pessoa, do título que a pessoa tenha, independente se ela frequenta ou não a igreja física, o templo, mas uma coisa é certa, eu tenho que agir como um samaritano, não só por um movimento eclesiástico, fazer o bem para alguém, não, porque isso é um dos erros que as pessoas cometem. Através de movimentos, elas fazem o bem, mas no seu dia a dia são maus para sua família,
são maus testemunhos dentro de casa, não partilham da luz de Deus com seus familiares, excluem os seus familiares, não compartilham de coisas boas que recebem de Deus. Aí eu pergunto para você, Jesus te chamou para você viver a tua vida escondido? Inclusive, tem uma palavra que fala, não tem como você esconder uma candeia debaixo de uma mesa. Se você é luz, você tem que transmitir essa luz. E terminando a história, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltares. Qual, pois, destes 3 parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Fica aí uma reflexão para você. Da mesma forma, você tem que fazer, independente de quem seja. Exclua qualquer tipo de preconceito, exclua ideologias, exclua política. Hoje em dia as pessoas matam umas às outras por conta de um time, por conta de uma condição. E muitas vezes isso é o que atrapalha na sua comunhão com Deus. Se você quer aprender mais de Deus, então aprenda que Deus, Ele é simples. E o que Ele está te pedindo para fazer isso, você tem que ser como um samaritano. Eu deixo para você uma tarefa para você executar durante essa semana. Eu não sei se você fez aí a tarefa que nós deixamos para a semana passada. Se você não fez, assista o vídeo que eu gravei na semana passada e você vai executar. Um desafio para você. Agora, durante essa semana, observe suas reações nas redes sociais e na vida real. Antes de entrar em qualquer discussão, pare e se pergunte: isso reflete o caráter de Cristo? Eu estou defendendo o Evangelho ou apenas a minha opinião? E mais, se você já caiu nessa armadilha, peça a Deus para alinhar o seu coração com a missão dele. É isso que você vai pedir para Deus e fazer essa semana. Observe como têm sido as suas reações diante de ideologia, diante da religiosidade, diante do partidarismo, se você está defendendo mais as coisas desse mundo ou se você verdadeiramente está alinhando o seu coração com a vontade de Deus. E eu termino aqui pedindo para você, se essa mensagem fez sentido na tua vida, compartilhe ela. Passe adiante com as pessoas que você quer que entendam sobre isso. Que muitas vezes é muito mais fácil compartilhar conteúdos seculares que não edificam. E uma palavra que verdadeiramente pode abençoar alguém, as pessoas não têm o hábito de compartilhar. Nós estamos falando da simplicidade de servir a Deus. E é isso que você tem que fazer. Se te abençoou essa palavra, deixe nos comentários aí o que você achou, o que você entendeu dessa mensagem e a gente vai estar respondendo todos vocês. Se tiver alguma dúvida, você pode colocar também nos comentários que nós vamos responder todas as dúvidas que estiverem. Que essa mensagem e essa palavra te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.